Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou de volta aqui com a Marilene da Visa Immigration e hoje falaremos sobre um assunto muito pedido pelo pessoal. Você não precisa mais de visto para o Canadá. É isso aí, a gente vai contar um pouquinho mais sobre todos os requisitos e condições para que você possa vir para o Canadá sem ter que aplicar para um visto. Vamos ver se isso daí é esse mar de rosas que todo mundo está pintando aí, né? Vamos lá, roda a vinheta. Bom, o pessoal está muito afoito sobre esse assunto, né? Não precisa mais de visto, tem muita notícia no Brasil falando que não precisa mais de visto mesmo, sensacionalismo, inclusive, né? A Marilene está aqui para contar pra gente a verdade sobre isso daí. Explica aí pra gente, Marilene. Não precisa mesmo de visto? É só qualquer um vir pro Canadá e pronto, é isso? Não é bem assim, na verdade, né? Então, o Electronic Travel Authorization é uma substituição do visto de turista para quem está vindo por via aérea. Então, se a sua intenção é vir para o Canadá como turista ou estar aqui por menos de 6 meses, que é o tempo máximo concedido na sua entrada, aí sim o Electronic Travel Authorization, que substitui agora o visto de turista, é uma opção que você pode e deve acessar, mas se você atender duas condições. Você precisa ter tido um visto válido para o Canadá nos últimos 10 anos ou você tem que ter um visto válido americano. Mesmo se o visto dos Estados Unidos tiver um outro passaporte, um visto mais antigo, assim, vale também? Um visto mesmo expirado, como é que é? Não, no caso dos Estados Unidos, o visto precisa estar válido. Então, mesmo que ele esteja em outro passaporte, né, não tem problema, mas ele precisa estar válido. Agora, o visto do Canadá, ele pode estar expirado e ele tem que ter sido válido nos últimos 10 anos. Então, por exemplo, agora, muito provavelmente, se o visto foi emitido entre 2007 e 2017, ok, ele não é válido mais, mas se ele foi válido a qualquer momento durante esse período de 10 anos, legal, você pode aplicar para o Electronic Travel Authorization. Se você vai fazer a entrada por via marítima, você tem que sim aplicar para o visto regular, que era o processo antigo, com a taxa do governo de $100, para justificar a sua entrada via marítima, né? Via cruzeiro, por exemplo. Por via terrestre, a gente tem duas situações que a gente precisa considerar. A primeira é se você realmente não entrou pelo Canadá, você está vindo dos Estados Unidos. Você precisa do visto regular. O Electronic Travel Authorization não funciona, exceto se você tiver o passaporte europeu. E aí, nesse caso, você pode entrar no Canadá através da via terrestre, né, através da borda dos Estados Unidos, com o passaporte europeu, mas se você for brasileiro e só tiver o passaporte brasileiro, tem que aplicar para o visto. Agora, existe um acordo entre Canadá e Estados Unidos, no qual se você já foi admitido dentro do Canadá, já entrou com seu visto, com seu Electronic Travel Authorization no Canadá e saiu do Canadá para os Estados Unidos via terrestre, para, por exemplo, fazer uma compra, para quem está aqui em Vancouver, por exemplo, Seattle é bem pertinho, então o pessoal gosta de ir até lá para conhecer Seattle, para fazer compras, ou o pessoal que está em Ontário para cruzar do outro lado da Niagara Falls, por exemplo, e conhecer um pouquinho do outro lado dos Estados Unidos. Neste caso, você pode retornar para o Canadá via terrestre, porque você primeiro foi admitido dentro do Canadá. Então são dois cenários diferentes, né? Se você for realmente entrar a primeira vez pelos Estados Unidos, não pode, tem que aplicar por visto normal. Agora, se você entrar pelo Canadá, cruzar a borda, for visitar os Estados Unidos e voltar, não tem problema nenhum, você vai ser admitido. Você comentou que é para turismo, né? E para quem vem estudar, pode usar esse visto também? Então, se você vem estudar um programa de estudos que é menor do que 24 semanas, você pode usar esse visto sim. Né? Então, funciona exatamente como funcionava o visto de turista, né? Então, ele permite a entrada para você visitar, para você turistar, e se você quiser estudar, por exemplo, inglês ou francês por um período igual ou menor do que 24 semanas. Agora, se você tem a intenção de vir para um college, ou mesmo que vindo para estudar inglês, com uma intenção de ficar por mais tempo do que 6 meses, a gente sempre recomenda já aplicar para o visto de estudos. Mas por quê? Qual que é a vantagem? Então, na verdade, se você já tem a intenção de ficar por mais tempo do que 6 meses, quando você vem estudar com um visto de turista, mesmo que você estenda o seu período como turista aqui no Canadá, você não pode mais estudar. O máximo que você pode estudar com visto de turista é de 6 meses. Então, por exemplo, se você vir para estudar 6 meses de inglês e
decidir que você quer fazer um mês a mais, você não pode. Você pode estender o visto de turista para continuar aqui e você vai ter que aplicar para um visto de estudos fora do Canadá, muito provavelmente pelo Brasil ou por Los Angeles, para solicitar então a permissão de estudos. Né? E esse visto demora cerca de 3 meses para ficar pronto, para que então você possa continuar estudando. Você não pode estudar de forma alguma a mais do que 6 meses com visto de turista. Uma outra coisa também, quem vem para college, né, na verdade quer fazer o PATHWAY, por exemplo, quando você vem com visto de turista, você não pode começar o college até que você faça a aplicação para o visto de estudos. Quando você já vem com visto de estudos, você pode aplicar para a extensão do visto dentro do Canadá e já pode começar o college com o visto de estudos. É por isso que a gente recomenda que a pessoa, se tem uma intenção maior, né, uma intenção de college, ela venha com visto de estudos. E para o visto de estudos, nada mudou. A aplicação continua exatamente como era antes. E para quem vai vir com esse Electronic Travel Authorization, como é que funciona? Tem diferenças entre o visto normal? Como é que funciona? Quais são as diferenças? Na verdade, até antes, 1º de maio, que foi quando o Electronic Travel Authorization passou a entrar em vigor, a pessoa tinha que fazer uma aplicação de visto de turista normal, pagava $100, tinha que fazer toda a comprovação financeira, tinha que indicar quais eram as razões da visita, o tempo que ia ficar. Era indicado, inclusive, apresentar a reserva das passagens indicando que você ia voltar, e agora o processo é bem menos burocrático. Então, o Electronic Travel Authorization é um processo online, você faz um preenchimento de um formulário online e faz um comentário de qual é a sua intenção aqui no Canadá. Então é uma coisa bem menos burocrática, você não precisa apresentar supporting documents, você não precisa apresentar que você tem meios financeiros para isso, você simplesmente preenche dados pessoais e indica qual é o seu propósito de visita. Ainda assim, esse processo, esse visto vai ser analisado e vai ser respondido com uma aprovação ou com uma recusa, né? Ou, em alguns casos, eles vão pedir documentos adicionais antes de poder decidir se você vai ser aprovado ou recusado. Uma coisa muito bacana é que o processo de visto de turista até antes da entrada do Electronic Travel Authorization custava $100 de taxa do governo e agora o processo custa $7. Olha só, então, belezinha. Uma coisa muito boa para quem só quer visitar, para quem quer fazer uma viagem exploratória, para quem antes de tomar a decisão de imigrar ou de estudar no Canadá quer conhecer as cidades, então ficou muito mais acessível para você fazer essa aplicação. Lembrando que você precisa ter o visto americano válido ou ter tido visto canadense nos últimos 10 anos. Eu tenho uma curiosidade, assim, eles fizeram isso por quê, assim? Para incentivar o turismo mesmo? Para incentivar o turismo e porque os brasileiros têm um baixo índice de problema, digamos assim. Bacana. Eles não têm uma má fama. Por exemplo, se você está morando no Brasil e você tem um visto válido americano e fez várias viagens para os Estados Unidos e nunca ficou ilegal, foi e voltou para o Brasil, muito provavelmente você também não vai ficar ilegal aqui no Canadá. Então isso é uma coisa sentido, boa. Né? E também, se você já teve o visto do Canadá e você veio, fez o seu processo de intercâmbio, o seu período aqui e voltou para o Brasil, muito provavelmente você não está procurando uma imigração ilegal, né? Então, por isso que eles decidiram abrir isso para os brasileiros, para incentivar o turismo e porque a gente está com uma fama boa com o governo canadense, isso é bom. Deus, que bacana. Bom, agora vamos para o outro lado, né? E para quem já teve recusa? Para quem já teve recusa, a gente recomenda sim fazer uma tentativa, mas ela tem que tomar muito, muito mais cuidado, porque ele também pode ser recusado. E ele é considerado também como uma aplicação de visto. Então, mesmo que é o Electronic Travel Authorization, o governo vai ter acesso ao banco de dados, vai entender quais foram as recusas anteriores e ele pode vir a recusar o Electronic Travel Authorization também. Mesmo que ele é um formulário simples, a gente recomenda embasar um pouco mais a sua solicitação ou até pedir ajuda profissional, né? Então, a gente pode te ajudar nesse sentido para fazer a solicitação, porque ela tem que ser um pouquinho mais cautelosa e tem sim uma chance maior de ser recusada. Ou de pelo menos serem pedidos mais documentos. Não é essa moleza que todo mundo está pensando também, né? É, exatamente. Não é, por exemplo, o mesmo acordo que existe com os países europeus, ou Austrália, Nova Zelândia, no qual o processo é válido de isenção de visto baseado na nacionalidade. No caso do Brasil, não é tão fácil assim. Tem esses dois critérios e passa por essa avaliação, né? Então, eles ainda estão nos dando um voto de confiança, digamos assim, e se Deus quiser e tudo caminhar bem, a gente possa, quem sabe no futuro,
ter os mesmos direitos de uma pessoa que tem um passaporte europeu, que também é um caso de alguns brasileiros, né? Se você é brasileiro, tem a dupla cidadania italiana, portuguesa, espanhola, ou qualquer outra dupla cidadania que tenha a isenção do visto de turista, você não necessariamente precisa aplicar com o seu passaporte brasileiro. Você pode aplicar para o Electronic Travel Authorization baseado no seu passaporte europeu, que tem a isenção baseada na nacionalidade, não necessariamente no país que você reside. Bom, você falou do passaporte europeu, né, que pode vir para turismo, pode vir também para estudar com o passaporte europeu, como é que funciona? O Electronic Travel Authorization para passaporte europeu, por exemplo, funciona exatamente como o Electronic Travel Authorization para o Brasil. Então, o direito é para entrar como turista e para estudar qualquer programa que seja menor ou igual a 24 semanas. Da mesma forma, mesmo que você tenha o passaporte europeu, se você quer estudar por mais tempo, tem que aplicar para o visto de estudos. Entendi. Bom, e se você não tiver seguro para fazer o processo sozinho, de repente você pode contar com a ajuda da Evisa também, né, Marilene? Com certeza, a gente está oferecendo Electronic Travel Authorization também como um serviço, e se você quiser a gente também pode te ajudar com essa solicitação. Ou, se baseado nesse vídeo você notar que realmente o Electronic Travel Authorization não é para você e que você precisa de um visto de estudos ou um visto para entrar por cruzeiro, entre em contato com a gente pode te ajudar. Os contatos também estão na descrição do vídeo. Isso daí, queria agradecer mais uma vez a Marilene. Obrigada. Façam os comentários que a Marilene vai voltar aqui. Marilene é figura recorrente aqui no nosso canal. E é isso daí, gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Até, pessoal.